Atualmente, utilizam-se um grande número de teclados, nos quais as tecnologias empregadas estão em constante evolução e faz tempo que deixaram de ser uma bateria de interruptores eletromecânicos com fios numa ordem determinada. O teclado é talvez o componente eletrônico mais visível para o usuário final do produto, e há uma grande variedade de tipos. No lar, é possível encontrar muitos tipos e vamos enumerá-los para que possamos compreender a sua importância. Os teclados de uso mais comum, dos que por sua vez há uma grande variedade, são de computador, de telefone fixo, de telefone celular, de controles remotos de diferentes equipamentos, de alarmes, da calculadora e muitos eletrodomésticos que, cada vez mais, incorporam teclados para atuar sobre o seu controle eletrônico, por exemplo, cozinhas, fornos, equipamentos de ar-condicionado, etc. Teclado de computador. Os teclados de computador, vistos desde fora, são muito parecidos, e embora existam algumas variações, as diferenças maiores se encontram entre os computadores de mesa e os portáteis. Há teclados com teclas independentes soldadas sobre um circuito impresso. Assim, eram os primeiros teclados, mas são mais caros e a sua utilização se reserva a usuários profissionais ou aqueles que utilizam com mais frequência. No entanto, os teclados mais empregados têm uma construção muito peculiar, como veremos, e, devido ao seu baixo custo, são considerados elementos descartáveis que não costumam ser consertados, e menos ainda no caso de que falte uma tecla. Se abrirmos um teclado de computador, encontraremos um circuito eletrônico que se encarrega das comunicações com o computador. As teclas são simplesmente peças de plástico que empurram em uma zona determinada de um circuito impresso. O contato de cada tecla se realiza de tal maneira que a zona pressionada se põe em contato com uma zona condutora que está debaixo desta e que pertence a outro circuito impresso. Entre ambos há uma lâmina isolante com perfurações que correspondem às peças que empurram cada tecla. As conexões se realizam por filas e colunas e são os circuitos eletrônicos os que determinam qual tecla foi pressionada em cada momento e enviam a informação à CPU do computador. Teclados de silicone. Os teclados mais usuais de calculadoras, controles remotos, telefones, etc., costumam estar formados por um circuito impresso com zonas de contato com as pistas cruzadas e muito próximas, de modo que se unem entre si quando são pressionadas com uma peça condutora, que normalmente é um pedaço de borracha condutora ou de grafite. Esta peça condutora costuma estar colada e bem presa a um teclado de silicone que normalmente é feito pelo fabricante por encomenda. Estes teclados de silicone podem ser fabricados quase com qualquer forma e tamanho e em qualquer cor ou em várias cores. Debaixo de cada tecla, há um contato condutor, que atualmente costuma ser de borracha condutora mas que antes era de grafite o que acabava desgastando-se. A tecla é projetada de maneira que seja ela mesma que mantenha separado o contato. Ao pressionar a tecla, este se deforma e o contato se realiza, a tecla tem que devolvê-lo à sua posição original, quando se deixa de pressioná-la. Condições ambientais. Um teclado de computador de mesa é utilizado no lar ou no centro de trabalho e normalmente estão a uma temperatura média boa, protegidos da chuva, há pouco pó no ambiente e suportam poucos ou raros golpes. Mas outros teclados devem estar mais protegidos, por exemplo, o de um controle remoto de um televisor que costuma estar muito tempo na mão do usuário e pode cair com frequência no chão. Deve ter um fechamento muito bom e ser bem robusto, já que muitos telespectadores adoram ficar mudando de canal o tempo todo, e as teclas têm que suportar muitas operações, especialmente as correspondentes ao volume e à mudança de canal. Outro fator muito agressivo é o suor das mãos que, pouco a pouco, pode penetrar no interior e ocorrer um contato. Isto se evita utilizando o próprio teclado como junta. Outro problema que costuma aparecer é o de que na hipótese da zona de contato da tecla ser muito dura, pode cortar ou desgastar o circuito impresso. Isto se soluciona de duas maneiras, usando teclas que não sejam abrasivas ou aplicando um tratamento de endurecimento ao circuito impresso. Teclados especiais.
Quando as condições ambientais são extremas, se projetam teclados especiais, mas não se faz um projeto só para o teclado, é preciso realizar simultaneamente o projeto da caixa. Os teclados de silicone ou de materiais similares podem ser utilizados para realizar teclados estanques, resistentes à chuva e à água, e o resto do equipamento deve ser também. A estanquidade se consegue instalando o teclado como junta e uma tampa superior que evite as deformações do teclado. O teclado também deve suportar certa pressão, pois se o equipamento se fecha hermeticamente, o ar no seu interior pode dilatar-se ou contrair-se dependendo se a temperatura do mesmo sobe ou baixa. Se acabar dilatando-se, pode abaular-se para fora e se contrair, podendo chegar a fazer contato com alguma tecla. Também é preciso levar em conta que o material não se torne quebradiço, ou muito duro, a temperaturas muito baixas ou que se deforme a temperaturas altas. Portanto, quando se decide utilizar um teclado é preciso conhecer onde vai utilizá-lo e a que agressões vai ser submetido. Resistência de contato. Nos teclados a resistência de contato é muito elevada, mas isto é levado em conta e se compensa nos circuitos aos que se conecta. Estes teclados não são utilizados normalmente para controle direto de circuitos que manejem tensões e correntes elevadas. Normalmente, se intercala um circuito que controla estas correntes e tensões elevadas. Nunca desista!